Muito bom dia! Quarta-feira, dia 30 de setembro, essa é a abertura do mercado com Márcio Bandeira. Foi feio ontem o debate entre Joe Biden e Donald Trump. Acusações de ambos os lados, Donald Trump não deixando nem o interlocutor, nem o seu oponente praticamente finalizar quase nenhuma linha de raciocínio. Foi difícil de ver, mas esse Donald Trump é o mesmo de 4 anos atrás que venceu. E ele argumentou da mesma forma, todos os debates foram praticamente iguais. O mercado queria ver, na verdade, desconstruindo as ideias de Joe Biden, argumentando mais, tentando tirar esse espaço que ele tem para o oponente na corrida eleitoral. Por exemplo, questionou Joe Biden sobre o filho que tem problema com drogas. Uma série de famílias nos Estados Unidos tem esse mesmo problema. Em vez de criticar e bater, ele poderia ter dado um jeito de ser mais harmônico e trazer, por exemplo, esses votos para ele. É só um exemplo, mas foi realmente feio de ver. Deixou claro no final que pode sim ir para a Suprema Corte e levar esse duelo aí para um outro nível, mesmo se ele perder. Mas enfim, os mercados futuros mostraram aí quem eles acham que ganharam. O mercado estava subindo um pouquinho antes do debate, aprofundou a queda assim que acabou, tá? Passou para o campo negativo e chegou a cair mais de 1% ao longo da madrugada. Agora apresentou uma leve melhora, o Dow Futuro com uma queda de 0,88%, S&P com uma queda de 0,79%, Nasdaq com uma queda de 0,95%, Stocks Europe com uma leve queda de 0,35%, petróleo Brent caindo 1%, hoje sai estoques de petróleo lá nos Estados Unidos, e o EWZ caindo 0,62%. Bom, o mercado já não estava fácil, né? Com tudo que estava acontecendo, a gente está perdendo uma janela muito importante, né? Não só aqui no Brasil, lá fora também, né? Os republicanos e democratas voltaram às mesas de negociações, né? Ontem ficaram quase uma hora no telefone, Pelosi e Steve Mnuchin. Hoje eles voltam a conversar sobre o pacote. A coisa tá andando, né? Então, o que a gente comentou na semana passada, realmente a gente sentiu que as coisas voltaram a tomar uma tração. Então, isso naturalmente pavimenta uma melhora no mercado, mas esse ruído político faz o preço dele. Mas as coisas estão melhorando, quem sabe a gente não positiva com as notícias ao longo da manhã, tá? Outras notícias, Disney vai demitir 28 mil pessoas, não só nos parques, resorts, navios de cruzeiro, então toda a estrutura dela para se adequar a essa nova realidade. O inverno está chegando, as coisas devem ter uma outra dinâmica. Falando em inverno, a chanceler alemã Angela Merkel também alertou para a economia da Alemanha e para os cidadãos que se preparem para a onda de inverno que está chegando, que as coisas devem piorar. Falando em inverno, lá nos Estados Unidos a gente também teve um aumento aí no caso de coronavírus, 3,65%, algo que a gente via uma linha decrescente, que também aumentou aí a preocupação de que com a chegada do inverno, a segunda onda de Covid no continente, tanto europeu quanto no hemisfério norte, possa ser um pouquinho pior, tá? Mas ontem a Johnson Johnson deu sinais positivos aí da vacina dela, tá avançando em passos largos, tá? Ela foi a última a chegar na fase 3, mas é a única com uma dose só e segundo dados preliminares o resultado tem sido muito positivo. Bom, PMI na China teve uma alta, saiu de 51 para 51,5, acima do esperado de 51,2. Tem outro PMI que é o Markit, também na China, que teve uma leve queda, tá bom? PIB do Reino Unido apresentou um recuo de 19,8% no segundo trimestre, melhor da expectativa, que era de uma queda de 20,4%. Bom, vamos agora para as últimas notícias. China pode lançar investigação antitrust contra o Google. O caso foi proposto faz algum tempo pela Huawei, sobre o sistema Android, como ele realmente está dominando o mercado. Então, a China, com esse ruído com os Estados Unidos com relação à tecnologia, deve levar isso adiante. Camil, Conselho de Administração aprova emissão de debêntures no valor de 350 milhões. No Reino Unido, o projeto de lei de Johnson que viola o acordo do Brexit passa na Câmara dos Comuns. Isso é um ruído nessa nona rodada de negociação entre Reino Unido e o Brexit e os países do da zona do euro. E por fim, Raia Drogasil projeta a abertura de 240 lojas por ano entre 2021 e 2022. Bom, lá fora a gente deve abrir com viés negativo, né? Mas pode ser que a coisa vai melhorando, tá? Hoje a gente na agenda, por exemplo, tem 9h15, relatório ADP, produção de empregos do setor privado, que pode dar uma melhorada nisso, tá? Temos uma nova leitura do PIB às 9h30.
Steve Mnuchin fala à imprensa às 10 horas, que se ele der detalhes aí sobre o andamento do pacote, pode dar uma melhorada, tá? ISM de Chicago, estoques de petróleo também são indicadores que a expectativa é que venham melhor do que o esperado. Isso pode levar para o campo positivo o indicador norte-americano das bolsas, tá? Agora, aqui continua esse sentimento negativo sobre o renda cidadã, né? Então o governo realmente está apertando na tecla, e aí a gente volta a olhar ali para os 90 mil pontos, né? Eu tinha uma expectativa que a gente voltasse a romper as máximas, todo mundo sabe, mas isso está cada vez mais distante, né? A gente está na expectativa de voltar ali para aquele range de 100, 105 mil pontos, mas antes parece que a gente deve tocar nesses 90 mil pontos pelo cenário lá de fora e aqui por essa falta de notícias positivas que deem um up no mercado, né? A grande questão é se o Guedes realmente estava alinhado sobre essa questão do renda cidadã. Ele disse ontem que não estava ciente, não estava sabendo. Então a gente precisa que todos falem a mesma língua e que a gente volte aí a buscar equilíbrio no orçamento e que o mercado volte a ter essa confiança. Enquanto o mercado não voltar a ter essa confiança, a gente não deve ver os mercados melhorarem, tá bom? E a gente falta 34 dias para a eleição norte-americana, esse ruído político vai continuar por lá. Então se segura que ainda vai sacolejar, infelizmente. Pessoal, espero que todos tenham um ótimo dia, bons negócios. O que precisar, eu tô por aqui. Se não é inscrito no canal, fica o convite. O link está aqui embaixo. Um abraço e bons negócios.